Polícia Militar do Paraná, Banco FPR, vamos resolver essa prova então de português. O pessoal, veio bastante gente falar comigo, pô, Johan, será que a PCPR vai ser assim também? Subiu o nível aí, achei a prova difícil. Sim, eles subiram o nível mesmo, né? Mas é o esperado, tá, cara? A prova da Polícia Civil do Paraná provavelmente vem nesse nível sim, mas vocês vão ver que aqui é a cara do FPR, tá? Quem está estudando o FPR certinho, quem está estudando a gramática com a crase, aquelas questões da ordem do parágrafo, a parte da regência que sempre o FPR cobre, conjunção também, a FPR não tem como ficar inventando muita moda, né, hoje em concurso público. A prova vem com a cara da banca, não tem jeito, tá? Então vamos passar aqui as questões e esse vai ser nosso principal estudo para quem está se preparando para a Polícia Civil do Paraná e para quem quer rever aí a prova da PMPR, para quem fez o concurso, né? Vamos ver como que foi aí a prova, tá? Eu acho que eu vou dividir esse vídeo, essa prova em um ou dois vídeos, aí 2 ou 3 vídeos, para não ficar muito longo, tá? Vou fazer uma resolução mais rápida, vai ser um pouco diferente do que eu sempre faço, explicando tintim por tintim. Vamos lá, já falei demais. 23. Em entrevista, a BBC News, publicada em 21/3/21, uma das perguntas dirigidas ao psicanalista Christian Drucker foi a seguinte: como a depressão chegou ao posto de diagnóstico mais frequente para se descrever as formas de sofrimento mental em nossa época? E aí, ele quer que você assinale a alternativa que apresenta a resposta correta a essa pergunta. A UFPR já cobrou isso, se não me engano, em 2017, só que ela fazia o inverso. Ela te dava várias alternativas e perguntava um título adequado para aquele texto, que ele inverteu. Ele deu uma pergunta que é uma resposta. Lá ele te dava o texto e queria um título. Então, é uma questão típica da UFPR, sim, de interpretação do texto. Então, você tem que, naquele caso, você tinha que interpretar o texto para saber qual é o assunto falado, definir um título. Aqui você tem que interpretar a pergunta para saber o que está sendo afirmado na pergunta, o que está sendo perguntado, para escolher a resposta adequada. Então, vamos interpretar a nossa pergunta, tá? Como a depressão chegou ao posto de diagnóstico mais frequente para se descrever as formas de sofrimento mental em nossa época. O que está falando aqui? O repórter está dizendo que a melhor forma de descrever o sofrimento mental atual é através da depressão, que a depressão ele chegou ao posto de diagnóstico mais frequente para descrever o nosso sofrimento mental atual em nossa época, né? Então, quando se fala em sofrimento mental atual, para se descrever o atual sofrimento, usa-se a depressão, tá? E como que isso aconteceu? Essa é a nossa resposta. E olhamos aqui para as alternativas, ó. Letra A, se for para virar à noite para entregar a pauta, você vira. Se for para trabalhar no fim de semana, você trabalha. Nada a ver, ele está falando sobre um outro assunto aqui. Se você tiver que fazer tal coisa, você faz, né? Então, não é isso. Letra B, durante 40 anos a gente olhou para a depressão como meramente um efeito de déficit de neurotransmitores. Portanto, não fazia diferença como você fala da sua vida, para quem, como você se entende. Agora estamos pagando a conta de 40 anos. Então, está falando que historicamente a gente não deu tanta importância para a depressão e hoje a gente está pagando o pato por isso. Tá explicando o histórico da depressão, não responde a nossa pergunta também, né? Não, é um outro assunto, né? Tem teorias que valorizam o conflito, mas há também aquelas que vão dizer, olha, o conflito não é tão... Não, né? Tá falando aqui sobre o conflito, Guerra Fria. Letra D, a depressão tem um mecanismo importante que é a autoavaliação. Freud falava que o superior observa, julga, pune. O superior... Cara... Não tem muito o que ser dito aqui, né? É um assunto assim que ele começa tratando outros assuntos na alternativa. A letra E, existem várias condições para que a gente eleja uma determinada forma de sofrimento como aquela que melhor nos representa. Uma forma de sofrimento que nos representa... É sobre isso que fala a pergunta? Ó, te viu, né? Que a pergunta fala justamente sobre o que representa, o que descreve a forma de sofrimento mental na nossa época, que é a depressão. E ele continua ali, ó. Isso aconteceu ao longo da história com a histeria, hipocondria, melancolia. Dá a impressão de que essa palavra vai representando cada vez mais gente até que se esgota e precisa ser substituída por outra, pois passa a representar tantas variantes de sofrimento que perde sua eficácia em termos de gramática e de reconhecimento. Ok, aqui ele responde a nossa pergunta. Então, como é que eu faria essa questão na prova? Você tem que entender sobre o que se trata a pergunta, o que foi afirmado na pergunta, qual que é a dúvida levantada, e na resposta a gente consegue matar isso, questão de interpretação. Eu acho que essa questão é relativamente fácil, tá? Vamos lá, vamos para a nossa próxima questão, questão 24, questão de crase. E assim que o FPR vai cobrar crase na sua prova, tá? Ela traz um trecho com alguns hífens e você tem que preencher com os as ali, com acento grave ou não, tá ok? Vamos lá. Johan, que dica que você dá pra gente? Então assim, ó, o que é crase? A crase é a junção da preposição a com o artigo a. Você precisa dos dois para que a crase aconteça. Geralmente quem pede a preposição a
é o complemento, é a regência, seja o complemento verbal, que é um objeto indireto, ou o complemento nominal, tá? Então, se não tem, se o verbo não pede a preposição a, não vai ter crase, tá? Se atente a isso, tá? Então vamos lá. A narrativa da testemunha, no entanto, pareceu-nos faltar a observação de que, olha só, essa questão. Atente-se ao verbo, tá? Porque é o verbo que vai pedir a preposição a. E aqui, olha a sacanagem da questão. Ela traz, o que é essa narrativa da testemunha ali? Você lendo assim, a princípio você não entende, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo. Quem tá vendo minha playlist do FPR, cara, eu tô cansado, tô sendo chato falando isso. Sempre quando você vê uma frase para analisar, traga ela para a ordem natural, tá? Às vezes o texto é escrito de uma forma fora da ordem natural, né? Então, é exatamente isso que aconteceu, ó. Pareceu-nos faltar a observação de que a ela não cabia julgar os fatos. Então, pareceu-nos faltar a narrativa da testemunha. Existe a narrativa de uma testemunha e, na opinião dele, pareceu faltar nessa narrativa uma observação. Percebe a ordem natural? Então, pareceu-nos faltar a narrativa da testemunha. Então, esse pareceu-nos faltar, ele pede a preposição a, tá? Pareceu-nos faltar a narrativa da testemunha. Estou falando a duas vezes por questões didáticas. Eu sei que não pronuncia dessa forma. Pareceu-nos faltar a narrativa da testemunha e a observação de que a ela não cabia julgar os fatos, tá? Por isso que aquele primeiro a é um a com crase, tá? E os outros dois, não, é um a normal sem crase, tá? Trazendo para a ordem natural, a gente consegue identificar isso. Mas deles dar conhecimento tais quais aconteceram. Cabendo a... quem cabe a alguém, né? Então, cabeu a comissão, tá? Esse cabendo pede a preposição a. Incumbida de interpretá-los e a mais ninguém. Johan, ali no a mais ninguém, não pede a preposição a também? Cabendo a comissão e cabendo a mais ninguém? Sim, também pede a preposição a. Isso significa que vai ter uma crase também no último hífen ali, a mais ninguém? Não, não vai ter. Como não vai ter se pede a preposição também? Isso acontece porque não existe o artigo a naquele último a mais, tá? Mas a gente coloca o artigo antes de substantivos femininos. A porta, a aranha. Mas a gente não fala a mais, tá? Então, cuidado que tem a preposição, mas não a crase, tá? Vai desenvolvendo esse raciocínio. Você tenta procurar a preposição e a crase, tá? Agora sim, um texto. Eu não vou ler o texto com vocês, tá? E ele faz 4 afirmações sobre o texto e pede para você assinalar as afirmações que estão corretas, típica de FPR essa questão também, tá? A interpretação de texto. Então, vamos lá. Primeira afirmação, a origem da insegurança nas cidades está na impossibilidade de se obter ganho ou triunfo devido à convivência com estranhos, tá? Questões assim, você tem que achar a frase do texto que responde, né? Quase uma pergunta. Onde está a origem da insegurança das cidades? O texto vai dizer isso para você. Então, vamos procurar no texto onde que ele fala que surge essa insegurança nas cidades, ó. Olha ali no segundo parágrafo, ó. Desde o início, as cidades têm sido lugares onde estranhos convivem em estreita proximidade. Embora permanecendo estranhos. A companhia de estranhos é sempre assustadora, ainda que nem sempre temida, já que faz parte da natureza dos estranhos, tá? Uma reunião de estranhos é um locus de imprevisibilidade, endêmica e incurável. Então, tá ali explanando que essa insegurança surge exatamente porque nós convivemos com estranhos na cidade. Então, simplesmente ele diz isso, não fala nada sobre impossibilidade de obter ganho ou triunfo, sobre insegurança, tá? A gente não leu isso. 2. A complexidade da problemática enfrentada pelos arquitetos e planejadores urbanos na estruturação das cidades é de natureza paradoxal. Então, você tem que ir no texto e buscar qual é essa complexidade, qual que é essa problemática enfrentada pelos arquitetos e planejadores quando eles vão estruturar as cidades, tá? E o que é a natureza paradoxal? Paradoxo são duas ideias contrárias, né, que são ilógicas, elas não podem, juntas elas não fazem sentido, são ideias sem lógicas, ideias contrárias, né? Vamos ver se essa problemática traz um problema paradoxo, duas ideias, né, contrárias. Ó, ele diz ali, ó, é possível superar o medo e, ao mesmo tempo, fugir do tédio? Pode-se suspeitar que esse quebra-cabeça seja o maior dilema a confrontar os planejadores e arquitetos urbanos. Então, qual que é o maior dilema? Fugir do medo e, ao mesmo tempo, fugir do tédio. Tá? Já que no primeiro parágrafo ele diz, a gente consegue interpretar que na cidade existe uma insegurança alta. Diminuindo essa insegurança, começa a surgir o tédio. Tá vendo? Um é o contrário do outro. Diminui a insegurança,
surge o tédio. Existe esse paradoxo, esse dilema entre insegurança e tédio. Então, esse sim é a problemática enfrentada por eles e sim é de natureza paradoxal. O que faz com que a companhia de estranhos na cidade seja assustadora é a semelhança entre a natureza dos estranhos e a do inimigo. Existe essa semelhança? Vamos ver. A companhia de estranhos é sempre assustadora, já que faz parte da natureza do estranho. Diferentemente tanto dos amigos quanto dos inimigos, os estranhos são diferentes tanto dos amigos quanto dos inimigos. Só aí a gente já sabe que está errado essa alternativa. Que suas intenções, maneiras de pensar e reações a condições comuns sejam desconhecidas ou não conhecidas o suficiente. Então, estranhos têm ações desconhecidas, essas ações desconhecidas causam insegurança, tá? Então, errada. A busca de arquitetos e planejadores urbanos em projetos mais ousados é atingir um ponto ótimo entre segurança e monotonia. O texto fala isso? Não, o texto não fala isso. Tá. É possível interpretar isso do texto? É possível sim, sabe por quê? Olha, no primeiro parágrafo ele diz o seguinte, que existe uma insegurança alta na cidade. Diminuindo essa insegurança, passa a dar lugar ao tédio. E diz exatamente também, como nós conversamos agora, que o desafio dos arquitetos e dos planejadores é justamente trazer segurança e afastar o tédio. Só que isso não é possível ao mesmo tempo, né? Porque quanto menos insegurança, mais tédio e vice-versa. Portanto, a gente pode entender que o que eles buscam, na verdade, é um equilíbrio, um ponto ótimo, o melhor ponto entre os dois. Um ponto em que exista o máximo de segurança possível e o mínimo de tédio possível. Isso é o chamado ponto ótimo, buscado por eles, tá? Então a gente já começa a pegar o perfil da banca em que uma interpretação é ok, é certa, tá? A gente pode interpretar as questões dele, tá? Não estamos nos prendendo exatamente no que o texto diz, mas isso é possível interpretar. Sempre cuidado para não extrapolar, é claro, mas ao meu ver, sim, é possível essa interpretação, tá? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima na ordem que aparecem no texto, tá? Então, primeiro, ou é de que ou que, e vamos lá no texto, ele diz que é possível superar o medo e ao mesmo tempo fugir do tédio. Pode suspeitar de que ou pode-se suspeitar que? Eu nem vou entrar nessa polêmica aí, eu nem vou entrar muito nesse detalhe, porque hoje é aceito as duas formas de escrita, né? A gramática surgiu falando com o de que, mas a gente suprimiu o de, por isso que eu vou conversar mais sobre o próximo hífen lá, ó, que é justamente a gente tem que preencher ou com a qual, que, em que, na qual ou para qual, tá? O que é isso, cara? Isso aqui é uma questão de regência disfarçada, tá? Uma questão de regência. Por quê? Olha só. Existe ali o pronome que você deve colocar, mas a regência é pedida pela frase subsequente. Nota comigo, ó. Talvez não se possa achar uma resposta plenamente adequada quando se acha uma resposta. Se acha uma resposta para algo ou para alguma coisa. Nota que esse trecho pede a preposição para. Talvez não se possa achar uma resposta plenamente adequada para algo ou para alguma coisa, que é para uma questão, tá? Uma questão para a qual talvez não se possa achar uma resposta plenamente adequada. Então, nota que quando existe um pronome relativo, um pronome que retoma, toma cuidado que muitas vezes a regência é pedida pela frase subsequente, pela frase que está na frente, tá? Isso acontece com o pronome relativo, por exemplo, que também. A gente fala para que, ou a que, entendeu? O qual, e muitas vezes essa preposição é pedida pela frase subsequente, tá? Se atente a isso. Próxima questão, ali ele diz que na última linha a expressão que dirá estabelece entre as ideias uma relação de, tá? É possível fazer essa questão por interpretação, mas ajuda muito você conhecer a expressão que dirá, tá? Então, a gente acaba tendo que decorar o significado de algumas expressões. Eu não gosto muito disso, mas se cair que dirá de novo na nossa prova da UFPR, a gente não erra mais, tá? O que é que dirá? Essa expressão ratifica uma ideia dita anteriormente, tá? Olha só no nosso último parágrafo, os ambientes repletos de riscos simultaneamente atraem e repelem. E o ponto onde uma reação se transforma no seu posto é eminentemente variável e mutante, virtualmente impossível de apontar com segurança. Que dirá de fixar, tá? Então ele fala sobre um ambiente em que é variável, um ambiente mutante, um ambiente que não tem segurança, então a gente não consegue fixar, né? Que dirá de fixar, está ratificando tudo que foi dito anteriormente. Por isso que nossa resposta é a letra A, é uma consequência lógica das ideias anteriores. 28, cara, pontuação. Pontuação vai cair na tua prova, pontuação
Quem estuda o FPR estuda pontuação, estuda crase, estuda muita conjunção e a interpretação de texto. Vai se fechando a partezinha da gramática ali que é cobrada pela banca, né? E aqui, ó, questão típica de FPR com pontuação. Letra A. Disse um velho filósofo, 2 pontos, que se anotarmos exatamente aqui, ele misturou o discurso direto com o discurso indireto. Quando a gente vai falar, remeter a fala de alguém através do discurso direto, a gente usa os 2 pontos, né? Às vezes até o travessão. Disse um velho filósofo, 2 pontos. Se anotarmos exatamente aquilo que sucede, aí passa a fala do filósofo. Por isso que não existe esse que, né? Esse que a gente usa exatamente no discurso indireto. Disse aquela pessoa que blá 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 blá, tá? Então, não existe aquele que, não existe esses 2 pontos antes do que, tá? B. Disse um velho filósofo que, vírgula, se anotarmos exatamente aquilo que se sucede na nossa vida, vírgula. Por que se anotarmos exatamente aquilo que sucede na nossa vida está entre vírgulas? Porque isso é uma oração adverbial deslocada, tá? Uma oração adverbial causal, tá? Uma oração adverbial que indica uma condição, uma oração adverbial condicional, tá? Se anotarmos exatamente aquilo que sucede na nossa vida, vírgula, nos tornaremos, hífen, sem darmos por isso, hífen, filósofos. E aí a gente tem mais uma expressão explicativa, nós nos tornaremos como? Sem darmos por isso, nós tornaremos filósofos, tá vendo essa expressão explicativa, né? Por que foi isolada por hífen, não por vírgula? É um recurso estilístico ali do autor, né? Ele preferiu não repetir as vírgulas, então tá tudo correto, porque ele isola 2 expressões deslocadas por vírgulas, tá? Como assim deslocadas? Se anotarmos exatamente aquilo que sucede na nossa vida, por que ela está deslocada? Porque ela vem no início da frase, né? A ordem correta, ela vem no final. A gente já estudou muito sobre isso, sobre a ordem natural de uma frase, tá? Então, resposta é a letra B. Tá ok, vou parar por aqui hoje, tá? Me digam o que vocês acharam dessa prova. Sim, o nível de dificuldade veio um pouco mais alto, mas eu vou ser sincero com vocês, cara. Dá para ir bem nessa prova, tá? Quem está estudando o FPR é crase, é conjunção, é pontuação, é aquilo que se espera realmente da banca, naquela parte gramatical que se espera da banca. E aí, lógico, a gente tem que se virar na parte de interpretação, mas vai dar para fazer uma boa prova sim, tá? Eu espero que o PCPR venha nesse nível sim, um nível um pouco mais puxado, tá? Muito candidato, lógico que tem que filtrar, mas a gente continua assim os estudos, tá? Me digam se vocês querem que eu termine a correção, pensem em fazer isso e continuamos